a gente vai focar hoje toda a suplementação para turbinar a sua imunidade. Primeiro, em relação aos hábitos. Atividades como, por exemplo, se expor ao banho frio. Não é para entrar numa cachoeira gelada, vai te fazer mal. Mas aos poucos, tomar uma duchinha gelada, aos poucos vai adaptar o seu corpo a não ficar sensível ao frio. A atividade física, rotineira e a parte de suplementação. Se nossos alimentos hoje não têm a mesma quantidade de nutrientes que tinham minha avó ou a minha bisavó, talvez eu precise suplementar. Por exemplo, se eu moro num lugar muito frio, que não tem sol, talvez a vitamina D, que não é uma vitamina, é um pró-hormônio, seria uma solução fantástica. Talvez o magnésio também. O magnésio é o rei dos minerais. O magnésio participa de mais de 300 reações bioquímicas do nosso corpo. Imagina, nosso corpo aqui, a gente está acordado, está acontecendo muitas reações bioquímicas. E quem regula essas reações, grande parte delas, mais de 300 reações, é o magnésio. Eu gosto de usar um blend de magnésio, mas você pode usar separadamente. Mas eu gosto de uma marca que tem, eu não sei se pode falar a marca aqui, mas tem 3 em 1. Então tem um citrato de magnésio, que é um sal, tem o magnésio glicina, que é um magnésio quelado, e o magnésio dimalato. Antes de usar qualquer mineral, primeiro você tem que pensar no magnésio. Em relação a aminoácidos, você perguntou, Dr. Liu, eu acho fantástico a lisina, a L-lisina, que é um aminoácido que atua para pessoas que têm herpes recorrentes, herpes na boca, ou herpes zoster. A lisina, você pode usar... Posso falar doses aqui, Dr. Liu? Pode. Eu posso falar. Eu não sei se você está regularizado. Eu falo também. Eu estou no seu YouTube, então eu estou falando. Pode falar. Você pode usar 1 grama, 2 gramas, e se você tiver um caso de herpes, até 4 gramas por dia. Então a lisina é fantástica. Não posso falar de imunidade sem falar da vitamina C. A vitamina C que você adquire em alimentos cítricos, você encontra no limão, na laranja, na tangerina. Eu acho muito importante. Você pode usar suplementos de vitamina C também, que é fantástico. Adrenal precisa de vitamina C. O sistema imune precisa de vitamina C. E outra coisa que o nosso sistema imune precisa muito é zinco. Também. O zinco você encontra nas castanhas do Pará, além do selênio, você encontra na castanha. Você encontra em frutos do mar, alimentos de origem animal também, fígado. E o zinco você tem que consumir na forma quelada também. Esses minerais, se consumidos na forma quelada, que são a forma mais sofisticada, aumentam em muito a absorção. O zinco é fundamental para a nossa imunidade, por conta da glândula adrenal e o nosso sistema imune. E o selênio também, muito importante, não só para adrenal e para o sistema imune, como também para a tireoide. A tireoide, que é uma glândula que está aqui na frente, e ela controla o nosso metabolismo, ela precisa o tempo todo de selênio. O nosso corpo ele é inteligente. Vamos supor que eu seja o gestor do meu corpo. Se eu não tenho zinco, tem pouco zinco. Tem um pouquinho, mas tem pouco. Eu vou tirar da onde que é menos importante. Aonde é menos importante? Cabelo. Não é para sobrevivência o cabelo. Então, eu preciso de zinco no coração para continuar batendo. Eu preciso de zinco no pulmão, no fígado. Então, tira da onde é menos importante, da pele. Menos importante. Então, com o tempo, quando a pessoa não tem esses nutrientes, selênio, zinco, vitamina D, vitamina C, começa a afetar regiões do corpo que não é tão importante para a sobrevivência. Cabelo, pele, visão, olho seco, ela engorda, e aí ela perde energia, até que chega um momento que realmente começa a afetar órgãos vitais. Mas no início, durante anos e anos e anos, o corpo ele coloca os nutrientes mais importantes aonde precisa, que são os órgãos de sobrevivência. Coração, fígado, pulmão, sistema digestivo, órgãos sexuais. Mas é caro todos os suplementos. Não é caro. Antigamente se tratava tuberculose nos solários. As pessoas iam para esses lugares, ficavam pegando sol. A vitamina D, um dos mais importantes para tireoide, iodo. Eu vejo que eu tenho orientado a pessoa, mas é muito difícil de suplementar. Sempre a gente tem que fazer local manipulado. Qual é a sua dica para essas pessoas onde que suplementa o iodo? Eu gosto muito do iodo, tem várias formas. Depende, eu prescrevo, né? Eu gosto muito do Lugol. Você pode usar Lugol a 2% para criança e a 5% para adulto. Não estou recomendando aqui não é relação médico-paciente, nem informação médica. É só informação. 2 a 5%, 2% criança, 5% adulto, 2 gotinhas. Eu gosto também do Kelp Iodine,
ou o iodo da alga, e aí você usa 300 microgramas. Como se fosse iodo da alga. Também tem iodeto lá. Eu falei da vitamina D, mas eu não falei de uma vitamina que é fundamental se você for usar junto, que é a vitamina K2. Porque muitas vezes você usa a vitamina D, você compra algum suplemento com vitamina D, e a vitamina D ela aumenta a absorção do cálcio, que é muito importante para o nosso corpo, principalmente para os ossos. Só que, se você usar a vitamina D, você vai aumentar a absorção do cálcio. Se você não usar a vitamina K2 junto, esse cálcio pode se acumular onde você não quer. Nos vasos, no coração, no pulmão, no ligamento, na cartilagem. E aí você fica encurtado. Por que o idoso ele é encurtado? Ele tem cálcio onde não deveria. Então ele fica mais encurtado. Ele tem cálcio nos vasos, na coronária, na aorta. E aí você faz o exame de raio-x, faz o exame de tomografia, tá cheio de cálcio ali. Você encontra, principalmente nos alimentos de origem fermentada por bactérias e fungos. Por exemplo, chucrute aqui no sul, as pessoas consomem muito, até tem vitamina K2, ou você usar um suplemento que tenha vitamina K2 e vitamina D. Quando você une os dois juntos, eles têm um efeito sinérgico, que aí a vitamina D aumenta a imunidade, como eu falei, e a vitamina K2 aumenta o direcionamento do cálcio. Ele tira o cálcio de onde não deve, que é nos vasos, no coração, no cérebro, e coloca o cálcio no osso. Então ele limpa. Como se você colocou um cálcio com óleo, né? Colocou óleo no cálcio para chegar no lugar certo. Exatamente. Eu fui fazer com meu pai. Meu pai estava com uma falta de ar há um ano atrás, não é agora não. Aí a gente fez uma tomografia nele. Eu tenho um amigo radiologista que fez o exame. Ele não acreditou, que ele faz exame em todo mundo, né? Tomografia em todo mundo. Meu pai é idoso, meu pai tem 72 anos. Fez tomografia, o meu amigo falou assim: Vitor, tô entendendo aqui, seu pai não tem nenhum cálcio na horta. Porque para ele é normal ter cálcio na horta. Só que não é normal ter cálcio na horta. É o usual, mas não é o normal. O normal é não ter cálcio na horta. A gente que é jovem, você que é jovem, eu sou jovem, não tem que ter cálcio na horta. Porque meu pai já, além de consumir alimentos fermentados, ele sempre consome alimentos fermentados, ele suplementa a vitamina K2, que faz esse GPS do cálcio. Ela joga o cálcio para onde deve, que é o osso. Muito bom. E aí, quando você tem cálcio aonde não deve, que é nos vasos, você falta cálcio no osso. Aí vem a osteoporose, osteopenia. Então a vitamina D tem que ser usada junto com vitamina K2. Resumindo, a gente já falou o magnésio, o tipo de magnésio, o pleno de magnésio, vitamina D, agora a vitamina D junto com K2, o GPS do cálcio, L-lisina, a gente falou vitamina C, zinco, selênio, iodo, que nem exige que tem temperatura fria, para saber que pode ser falta de iodo. Tem mais algum suplemento que você vai acrescentar? Olha, para a imunidade, se você já estiver fazendo isso, a vitamina C, Está pronta, né? zinco, tá muito bem. Eu acho que esse é o básico. Isso eu acho que não vai fazer mal a ninguém, desde que suplementado de forma adequada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.